Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos aí ao arquivo Colab 07, né, de gráficos em Python aí, tá? Bem, primeiro falar que a gente tem vários módulos aí para fazer gráficos em Python, tá? Por exemplo, a Matplotlib, que é a mais utilizada, a gente tem também a Seaborn, o Plotly, tem, enfim, vários módulos aí, mas a Matplotlib, né, é o módulo mais utilizado aí. Tá, e aí a gente vai focar exatamente nesse módulo e eu vou mostrar aqui alguns exemplos de gráficos, tá? Bem, a primeira questão aqui é o seguinte, para você importar esse módulo, você vai simplesmente colocar import matplotlib, né? E aqui a gente pode também checar a versão. No caso, o Google Colab, aqui em abril de 2023, está com a versão 3.7.1, tá? Bem, usualmente a gente faz a importação dessa biblioteca matplotlib com o submódulo pyplot, que é para a maioria dos gráficos aí em duas dimensões, a gente vai utilizar esse PLT aí, o pyplot, né? E a gente vai usar aqui o alias, né, o apelido aqui PLT, tá? Bem, o que vai fazer um gráfico? Muito simples. Você vai ter uma lista de valores de x e lista de valores de y. Isso vai te dar pontos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um ponto 00 e o ponto 12. E o que o gráfico vai fazer é ligar pontos. É simplesmente isso. Então, ele está ligando o ponto 00 ao ponto 12, tá? O que eu precisei, então, dessa lista de valores em x, da lista de valores em y, e eu estou plotando o quê? A lista de valores em x pela lista, né, de valores em y, tá? Aqui o plot, ele vai fazer o gráfico desse tipo, né? E você tem também o plt.show, né, para você desenhar esse gráfico aqui nas configurações padrão. Por exemplo, na configuração padrão você tem uma linha cheia, azul, né, com uma certa largura dessa linha e tudo mais. Bem, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode colocar mais valores, né? Então, ao invés de colocar apenas dois pontos, né, eu posso colocar vários valores e aí eu vou gerando retas aí entre esses valores, tá? Coisas que eu posso fazer, por exemplo, é colocar comandos extras para me dizer aqui como que vai ser esse gráfico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem R, que vem de vermelho, né? Então, a cor do gráfico vai ser vermelho. S é o tipo do ponto, aqui no caso eu coloquei quadradinhos nos pontos, e essa uma única seta é para dizer que é sólida, né? Então eu tenho aqui uma linha sólida vermelha com pontos quadrados vermelhos, tá? Vai ter muito mais configuração, a gente vai ver algumas outras. Bem, o eixo X, tá? Ele tem um valor padrão, por isso aqui o PLT aqui, eu coloquei apenas o Y, mas o padrão dele para X é 0, 1, 2, até o tamanho do valor de Y. O Y aqui são 5, tem tamanho 5, né? Então, o eixo aqui vai de 0 até 4, o eixo X. E aí, eu coloquei ele de vermelho e as bolinhas para cada ponto. Sem linha, né? Então, eu estou sem linha aqui, então ele acaba gerando apenas os pontos verdes, tá? Bem, o que mais? Aqui tem uma ressalva que é bem importante, é o seguinte, se você quer desenhar um gráfico em que os seus eixos X está ordenado, então já deixa ele pré-ordenado. Porque é igual, aqui eu fiz a troca do 2 pelo 1, né? Olha o que aconteceu, ele foi do 0 exatamente para o segundo ponto que é 2, ele volta para o 1 e segue para o 3 e vai para o 4. Então isso daqui é importante observar, tá? Alguma coisa a mais que eu coloquei, com relação à configuração dos marcadores, as 4 principais configurações são o tipo de marcador, aqui no caso asterisco é esse estrela, o marker size, que você pode colocar algum valor, aqui eu coloquei como 10, que é um pouquinho maior, e você tem a cor interna, a cor externa e a cor interna, né? A cor externa aqui eu coloquei como preto, já coloquei nesse formato aqui, né? Depois tem também, tá, esse formato aqui é o formato RGB, tá? Os dois primeiros números aqui está relacionado à cor vermelha,
os outros dois estão relacionados à cor verde, os outros dois estão relacionados à cor azul, tá? Lembrando que esses números aqui são hexadecimais, então é um padrão de cor hexadecimal, tá ok? E aí você pode mostrar o gráfico também. Bem, a partir de agora eu vou começar a usar números aleatórios aqui, tá? Entre 0 e 9 para fazer isso. As configurações, estou usando 5 pontos, tá? Poderia usar mais, poderia usar 8 pontos, por exemplo. A configuração das linhas aqui, como que é? Eu tenho a line style, que é o tipo de linha, e eu posso ter a linha sólida, pontilhada, cheia de traços, né? Tracejada, traços com pontos e nada, né? A cor também você pode ir alterando aí, tem uma lista de cores bem grande, aí dá para procurar aí na internet. E a largura da linha também pode ser definido aqui por esse cara. Então, tá vendo? Eu deixei uma largura de linha bem grande, né? Então, um gráfico aqui com uma largura bem grande, a cor vermelha, que é o R, e a linha aí tá tracejada, né? Então, eu tenho o dashed aqui. E gerei os valores de forma aleatória. Então, eu tenho aqui esses caras. É possível também você colocar múltiplas linhas dentro de um gráfico, tá? Então, eu tenho aqui uma linha vermelha, uma linha verde. As duas linhas eu gerei de forma aleatória, tá? Elas estão até impressas aqui. E aí eu coloquei também uma legenda, né? Vermelho e verde. Ele faz o local dessa legenda é meio que automático, tá? Vai depender, ele percebe se tem alguma linha passando ali ou não, mas dá para mudar também. Então eu tenho aqui uma legenda de acordo com o gráfico que eu quero. O que mais dá para a gente fazer? Bem, é possível definir títulos e nomear eixos, então eu tenho aqui gráfico XY, eu usei o comando plt.title, que daí dá o gráfico XY, e eu tenho o plt.xlabel aqui para definir o eixo X, que eu escrevi eixo X, e o plt.ylabel, que é o eixo Y aqui, né? Então eu consigo também já customizar meu gráfico para deixar ele melhor. Você também pode adicionar grade no seu gráfico, tá? Então aqui eu tenho, deixa eu só executar esse cara aqui primeiro. Eu tenho um gráfico sem grade, tá? Normalzinho, né? Vou colocar mais uns pontos aqui só para deixar ele mais bonito. Bem, tem então um gráfico aqui normal. Posso colocar grade vertical e horizontal, tá? Então ele automaticamente, com esse comando plt.grid, ele faz isso. Eu posso colocar grades, né, em determinados valores, então, por exemplo, grades verticais aqui, alterando cor, alterando a largura da linha, dessa linha da grade, alterando o tipo, né, aqui é o tipo pontilhado. Você também pode colocar um eixo aí, horizontal também, né, alterando cor, alterando estilo aqui, tracejado, enfim, dá até para você combinar também essas grades, então você tem uma certa liberdade aí para fazer essas coisas. O que mais? Bem, aqui também tem um comando que é muito legal, que o resultado dele é esse daqui, ó. Você pode gerar vários gráficos na mesma figura, tá? Vou até aumentar esse N aqui para 10, para dar uma certa diferença. Bem, aqui eu gerei Y, Z e W de forma aleatória, entre 0 e 9, né? Tá, o inteiro. E aí você tem uma função que ela chama subplot. Ela tem 3 argumentos. O primeiro é que o número de linhas, você vai ter uma tabela de gráficos. Aí, essa tabela você vai precisar do número de linhas dessa tabela, do número de colunas dessa tabela. E aí você tem um índice, né, que vai linha a linha, coluna por coluna. Então ele vai na primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e assim sucessivamente, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu criei eu estou chamando o PLT subplot, eu estou falando que eu estou numa matriz 2x2, numa tabela 2x2 de gráficos, né? E o primeiro gráfico vai ser esse. O que ele vai ser? Ele vai ser um gráfico XY da cor vermelha, tá? Onde o Y aqui está me dando o eixo da ordenada, né? Além disso, eu vou adicionar um título gráfico 1 aqui. Depois eu tenho um segundo gráfico, né? Que já vai estar no índice 2 dessa tabela de gráficos, né? Ele vai ter uma cor preta aqui e o título dele vai se chamar gráfico 2, né?
E por último, eu vou colocar gráfico 2,2 no índice 4, tá? Perceba que eu pulei o índice 3, sem problemas. Eu vou desenhar o gráfico de W de verde, tá? E vou chamar de gráfico 4, e aqui eu fiz um ajuste para o gráfico ficar escrito embaixo aqui, gráfico 4, tá? Então ele está embaixo da figura, está lá super tranquilo. Além disso, eu coloco um super título aqui, não, um subtitle aqui, que é vários gráficos, é o título geral dessa figura, tá? Então é bem legal, você consegue colocar vários gráficos aí numa mesma figura, tá? Bem, aqui um outro exemplo, eu vou estar usando uma biblioteca, um módulo que a gente não viu ainda, que é esse módulo NumPy, tá? Mas só porque ele tem umas funções bem interessantes aí. Então, você pode dizer o número de pontos, aqui eu coloquei 100 pontos apenas, né? X é essa função NumPy, linspace, de menos n, é menos numpy.py até np.py, com esses n valores. O que ele faz? Ele pega todos os valores, ele pega os valores entre menos π, né, e mais π, porque eu vou fazer um gráfico do seno, né, então acaba que tem essas mudanças, eu vou fazer um gráfico de menos π até π, e eu vou dividir esse comprimento em n espaços, tá? Então eu divido ele em n espaços, então eu consigo o x valendo menos nπ, um certo delta, então eu consigo vários pontos o suficiente para ele fazer o gráfico sem eu perceber. Por exemplo, se eu colocar só 10, olha só o que vai acontecer. Tá vendo? Com 10 pontos eu fiz um espaçamento e ele fica bem ruim na função seno e cosseno. Quanto mais eu vou aumentando esse espaçamento, mais a curva vai ficando próxima ao que a gente realmente vê, né? Então, deixa eu colocar 200 aqui. E aí eu fico com uma curva mais arredondada. Por quê? Porque eu tenho mais pontos fazendo o gráfico dessa reta. E aí, né, com todos esses pontos X, eu calculo o seno de todos esses pontos, faço o gráfico aqui na cor preta, e aí eu posso preencher entre. Aí eu preencho entre duas funções. Eu estou preenchendo entre a função y, que foi esse resultado aqui, e posso preencher com uma segunda função em que o y2 é igual a 0. Tá? Então isso aqui pode ser feito. Eu poderia ter feito também o seguinte, né? Eu poderia ter colocado aqui, ao invés de y2 igual a 0, eu poderia ter colocado menos y, que daí vai ficar bem, espero que vai ficar bem bonito, ó. Ele vai e tem o próprio reflexo dele aqui. Mas, enfim, se você não colocar nada, o y2 padrão dele é 0. Então a gente tem esse cara aqui na cor vermelha, tá? E esse preenchimento eu coloquei um alfa de 0,5, é a transparência desse gráfico, tá? Bem, gráficos têm muitas opções, tá? Aqui tem apenas algumas delas. E isso depende também de cada tipo de gráfico. Minha sugestão é que quando você for fazer um gráfico, se você quer determinado atributo, determinada característica desse gráfico, procura na internet, que provavelmente você vai achar. A gente também tem gráficos do tipo dispersão, que aí a função, ao invés de ser essa plot, você vai ter a ponto .scatter aqui, né? Bem, aqui vou fazer o primeiro gráfico de dispersão nosso, o gráfico mais simples possível, tá? Eu estou gerando aqui pontos X, por exemplo, eu vou gerar uns 10 pontos aqui, né? E aí todos esses pontos são azuis, que é o padrão, tem um certo tamanho, tá? Mas aqui perceba que eu estou gerando aqui vários pontos, tá? Bem, o que mais que dá para você fazer? Dá para você brincar bastante com esse tipo de gráfico, olha que gráfico bonito. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo 10, eu vou fazer menos pontos, deixa eu só fazer 10 aqui. Eu estou fazendo 10 pontos aqui, por exemplo, eu estou selecionando números entre 0 e 20, tá? Tanto para x quanto para y, então estou gerando esses pontos, o ponto 0,15, o ponto 11,14, o ponto 14,0 e etc. Eu posso também gerar cor numa certa escala, então aqui eu estou gerando cor entre 0 e 100, tá? E aí eu estou anexando essa lista de cores, que seria a cor de cada um desses pontos. Então, nessa lista de cores, eu poderia ter mandado printar também. Deixa eu colocar aqui, print, cor.
Vou também printar o tamanho aqui também. Então, esse primeiro ponto, 6, 3, tem a cor na escala 19, né? E tem o tamanho 148, né? Que ponto é esse? 6, 3, deve ser exatamente esse ponto mais roxinho aqui, tá? E aí, eu posso colocar uma escala de cores. Aqui eu coloquei a escala plasma, né? Que é uma escala meio do roxo para o amarelo. Uma escala bem legal. E aí eu estou adicionando, então, que cada ponto, né, tem a sua cor e que cada ponto tem o seu tamanho, tá? E estou colocando também um alfa de 0,6, que seria aí o meu a transparência, né? Vou aumentar o número de pontos aqui só para brincar um pouquinho mais. E aí perceba então que ele gera esse gráfico. A transparência é legal, porque dá para você ver os outros pontos abaixo. Enfim, você consegue gerar então gráficos de dispersão bem interessantes. Gráfico de barras também super simples, né? Parece até o Excel. Basicamente, você precisa de células, né? de pontos aqui para o seu eixo X, né? Que aqui é esse eixo, o eixo X aqui. Você tem também o eixo Y, tá? Que eu estou gerando números entre 1 e 10 aqui, tá? Então eu tenho B vale 2, enfim, o C vale 6, e aí eu estou imprimindo eles de azul, tá? Você pode também ajustar também a largura deles aqui, que é de meio, né? 1 é o valor normal, né? Então, se eu colocar 1 aqui, é o valor tradicional, encostado. Eu posso até colocar eles um pouquinho mais grossos, tá? Se isso for conveniente, posso colocar aqui um 0,8 e controlar isso daí, tá? Bem, a questão é que esse gráfico de barras também pode ser um gráfico de barras horizontal, tá? E aí é esse comando bar H aqui. Mesma coisa, tá? Eixo XY, coloquei a cor verde e coloquei um comprimento aqui de 0,5, ou 0,5, era 0,5, vou mudar para 0,8, uma altura aí de 0,8. Enfim, dá para você fazer esse gráfico aí numa boa, tranquilamente. Bem, a gente tem também o histograma, tá? Aqui também eu vou estar gerando um histograma com 1000 pontos, tá? Eu estou aqui gerando valores dentro da curva normal, com média 0 e variância 1, tá? Perdão, desvio padrão 1. E aqui eu estou gerando aqui dentro do Y, né, para cada I dentro desse range N aqui. Ou seja, quantos pontos eu quero? Eu quero 1000 pontos, então eu estou gerando aqui para 1000 pontos, tá? O que mais que eu posso fazer? Então, esse histograma vai fazer exatamente isso, ele vai contar quantos pontos tem ali e tudo mais. Eu posso mudar a cor dele, né, cor mais simples, utilizo como argumento os dados aqui. Você pode definir a quantidade de seções que você vai ter desse histograma, né, os vários valores que a gente tem aí. E você também pode estabelecer um certo range, tá? Aqui eu estabeleci de -4 até 4, tá? Sem esse range, tá? Ele vai gerar em cima dos valores que ele tem. Então, tá vendo? Nem sempre você vai ter um gráfico centralizado, tudo mais. Então, com esse range, você acaba resolvendo isso. E eu coloquei o comprimento aqui, a largura desse cara de 0,8, tá? Só para dar uma barrinha um pouquinho separada aí, sem problemas. E aqui eu estou apresentando esse gráfico, tá? Por fim, o último gráfico aqui, só para mostrar mais possibilidades ainda, a gente tem um gráfico de pizza, tá? Eu gerei aqui 5 valores, eu gerei... e aí eu estou gerando esse gráfico de pizza, com esses valores Y. Eu tenho as labels, né, que é o que cada está começando, o que representa cada cor. Eu tenho aqui o Start Angle 90 graus, significa que eu vou estar começando em 90 aqui, tá? O tradicional é em 0, então o A começa aqui no 0 e vai subindo e dando a volta.
e eu adicionei um certo explode, tá? Então, perceba aqui que sem explode a pizza fica juntinha. Eu posso juntar esse explode, que tem que ser uma lista, tá? De valores aqui. Então, aqui eu estou pegando 0,1 e multiplicando por 5, só para ter uma lista do tipo 0,1, desse tipo aqui, tá? Bem, com 1,1 em cada uma das posições. Aqui, se você deixar ele 0, ele não vai explodir. A parte que você deixar como 0, ponto alguma coisa, vai ser retirada dessa pizza, digamos assim. Tá? Então, você tem, quanto maior, maior a distância, tá? Perceba que ele tira exatamente o raio ali. Então, eu vou deixar aqui 0,2. Por exemplo, se eu quero destacar o A e eu quero destacar o C também. Então, você pode fazer algo desse tipo. Você retira o A, retira o C e mantém o resto na pizza. Tá? Bem, é bem simples os gráficos, então basta para você fazer o gráfico mais simples, é muito rápido, depois você pode customizar aí de várias maneiras. Ok? Bem, com a biblioteca NumPy a gente deve ganhar também algumas, embora eu só tenha mostrado um gráfico aqui, né, que foi aquele do seno aqui, a gente tem várias outras opções de gráficos aí com a biblioteca NumPy, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui o cosseno, por exemplo, e vou chamar isso de y2 aqui, ou de z melhor, né? Vou chamar de z, e vou dizer aqui x, y, z. E aí ele vai fazer um fill between a função seno e a função cosseno. Enfim, a gente ganha muito poder aí quando a gente pega a biblioteca NumPy, que tem várias outras funções legais aí para a gente tratar dados numéricos. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima.